Alô, alô, você, tudo bem? Tô aqui com esse bonezinho do Barcelona aqui, né? Quem nunca reparou, quem não sabe, o Barcelona, apesar de ser esse time aí famoso pelos jogadores, ele representa uma cidade que é muito importante na história, na resistência à ditadura do General Franco na Guerra Civil Espanhola, né? Que, enfim, nos anos 30 foi considerado aí um preâmbulo, né? Uma abertura para o que viria depois com o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo. Começou na Espanha. E também lembrando, já que a gente falou de Península Ibérica, Espanha, nossas raízes ibéricas, mediterrâneas, Portugal celebra hoje, aí, esses dias, a Revolução dos Cravos, que em 1975 acabou com a ditadura salazarista, né? Então vai lembrar aí, né, a Revolução dos Cravos e a resistência de Barcelona na Guerra Civil Espanhola. Fora tudo isso, eu tenho algumas coisas para falar sobre o Brasil, o BBB e o Oscar. Oscar 21, impressionante, né? Esse Oscar que foi ontem e deixou aí algumas marcas históricas já importantíssimas, né? O Oscar na pandemia, né? Tinha sido adiado, já é um fator histórico importante. Você que é brasileiro, pensando em coisas adiadas, pense no carnaval que não teve. Não teve carnaval esse ano e tem nego ainda discutindo se deve ou não se proteger, né? Usar máscara ou não nessa pandemia. É lamentável a resistência do brasileiro que está se amontoando aí. Eu gosto de festa, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, carnaval, show de rock, eu gosto de tudo. Mas a gente não vai agora, né? Eu gosto de cinema, falando então, eu lembro muito bem do Oscar de ontem, a Frances McDormand ganhando o Oscar e dizendo: vá ver esses filmes todos no cinema, numa sala grande. Isso porque eles estão vacinados lá nos Estados Unidos, nós aqui é só uma sorte mesmo. Pois é, e aí eu comparo isso, né, a transmissão do Oscar de ontem com o Big Brother, né, que é interessante que as pessoas ficavam vendo televisão e as redes, então as pessoas viam a cerimônia e viam o Big Brother ao mesmo tempo, sei lá como, e opinavam, né, no meio do BBB, do Oscar e tudo junto. Então, os caras ficam no meio das duas coisas. O brasileiro tem esse apego com o Big Brother, é um fenômeno sem dúvida sociológico, histórico, filosófico, que tem que ser analisado. E eu dou como referência, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas o maior especialista, que é o Pedro Bial, que deu uma entrevista na TV Cultura, né, lá no Manhattan Connection, e ele falou isso, né, o BBB tem que ser analisado diferentemente de tudo no Brasil, porque é uma marca, uma franquia internacional que foi feita para televisões assim, de segundo lugar na audiência, né, para levantar a gente caída. E aí a Globo, que é a líder de audiência, pegou, comprou. E desde aí, daquele momento, né, 2000, 2001, a gente tem, todo ano é uma loucura isso, que ninguém larga a mão, e hoje é uma unanimidade em todas as classes sociais, né, ele dizia. Mas por quê? Porque a população brasileira, seja de que classe for, ela já é acostumada com a novela, então esse negócio da fofoca da novela, participar da vida dos artistas, foi só jogar uma outra novela mais tosca, que é mais fácil de acompanhar e de entender, que tem um atrativo para quem não gosta de novela, que é simulação da realidade, que todo mundo vê. Pois é, e a fofoca, né? Esse maior prazer que os brasileiros têm, e outros povos também adoram, né? O brasileiro especialmente. Pois é, então a gente tem que voltar a falar de uma coisa. Apesar desse apego, né, do brasileiro ao Big Brother, ontem foi esse momento histórico da premiação da academia, né? Pelo seguinte, né? Primeiro, uma diretora asiática ganhou o melhor filme, né? Então, um negócio muito louco que aconteceu, que é bacana a iniciativa, inclusive, da melhor atriz, a Frances, que chamou a diretora asiática para dirigir. Ela tem uma postura já atuante, né, nessas causas feministas, etc. É uma atriz interessante de se acompanhar nos seus trabalhos e sua atuação, seu papel no cinema e tudo mais. E o filme que ganhou é especialmente sensível para os americanos, deveria ser para os brasileiros também, porque fala da crise, da outra grande crise mais recente, que não foi a de 1929, foi a de 2008, e os brasileiros simplesmente fingem que isso não existiu. Porque no Brasil não chegou tão forte quanto lá, mas assistam o filme para entender o que a gente está falando.
Um outro filme, Monk, foi citado também, foi indicado, ele fala da crise dos anos 30, da depressão dos anos 30. Então é legal você fazer as comparações, né? Das crises com a crise atual da Covid, que o brasileiro insiste em fingir que não existe, que assim, é só uma questão de ordem do governador ou não. É de uma simploriedade assim, de análise que realmente nos assusta, o quanto que o brasileiro gosta de fazer análises simplórias de coisas muito sérias. Ah, vai morrer gente mesmo que se dane, quer dizer, muita gente concorda com isso, apesar de ser uma frase de um presidente cada vez menos popular, com razão. Mas não adianta você concordar, porque ninguém quer morrer, né, bebê? Então, voltando aqui, foi também importante o Oscar do rapaz coadjuvante, o Daniel, que é um cara já muito querido aí, cult, né, desde as suas participações na Netflix, no Black Mirror. E ele, enfim, esteve protagonizando alguns filmes e agora realmente estourou, né, nesse novo filme aí sobre a discussão racial americana. Não vou dar spoiler nenhum, você vai atrás de ver a cerimônia e vai entender do que eu estou falando, né? Para largar de ser relapso. Tô brincando. Então a gente tem que chamar a atenção do pessoal. Acabei de fazer uma inserção no Instagram falando dos alunos e dos ex-alunos. Vocês sabem que vocês são o meu principal foco, né? Alunos e ex-alunos. E todo mundo mais que aqui cair, né? Que venha estudar com a gente aqui pela internet ou nos cursinhos, onde a gente tiver a oportunidade de conversar. E eu chamo a atenção das causas do mundo, meu amigo, né? Históricas, do momento, sociológicas, geográficas. A gente tem que discutir o mundo. Você estar estudando não é só buscar uma carreira, porque você tendo uma carreira você vai ter uma colocação no mundo, então você precisa entender o mundo, né, cada vez mais. Pois é, então tem tudo isso, né, as minorias destacadas, né, cada vez mais. Esse Oscar é histórico por disso. Nos últimos anos eles vêm focando nas minorias, né, e a maior quantidade de negros indicados, as mulheres e tal, isso tudo tem que ser notado. E antes que você reclame, que acha que, por que tem que ser assim? Vamos pensar que o Oscar tem quase um século. E durante quase um século só premiou gente branca, com umas exceções, assim como Sidney Poitier, que foi o primeiro, e aquela coisa pontual, pingada. Homens brancos, héteros e mulheres. Você pensar na Frances McDormand ganhando melhor atriz, e você pensar em outras que já ganharam no passado, com todo o talento que possam ter, mas que não tem um trabalho da mesma desenvoltura, Reese Witherspoon, enfim, Julia Roberts, seja o que for, são meninas que ganham o Oscar por um papel, um momento. Essa é uma pessoa que vem batendo na trave há muito tempo, como tantas outras, né, que já bateram e não ganharam, Judi Dench, etc., que tem muito para oferecer e não foram reconhecidas, né? Então também a visão que se tem sobre a mulher mudou. Então tem um monte de coisa mudando num país que até ontem tinha o Donald Trump como presidente, né? E que era um momento muito oposto a tudo isso, né? De se questionar o papel das minorias, né? Era um movimento nativista que dizia que os Estados Unidos tinham que ser grandes para os americanos que eles achavam que eram os mais merecedores, que essa é a maioria branca, etc. e tal. Beleza? E aí, pra gente fechar, né? E o Brasil? O Brasil fica tietando a celebridade, seja do Oscar, seja do BBB, porque a gente gosta disso daí, mas a gente pouco discutiu as diversidades na TV, nas transmissões, mais no Twitter, eu vi gente falando, e mesmo assim em menor proporção. Acho que vale a pena discutir a diversidade, porque fica a pergunta: e a nossa diversidade? Como ela é? Onde ela fica? Eu falei diversidade, não bipolaridade. E aí, a gente, para pensar, um país que o presidente, o maior líder, né, do Brasil, decadente, né, o presidente da República, ele é confessadamente racista, misógino e ganhou por causa disso, eu acho que dá pra gente parar e sentar no divã e começar a pensar por que a gente tem tantos dedos, tanta dificuldade em discutir a nossa diversidade, e a gente tenta se colocar sempre bipolarizado. Saia da caverna, pense em tudo isso, veja a cerimônia do Oscar, coloque aqui a sua opinião e vem com a gente. Nos siga nos canais do Instagram, Xandão da Educação e Caverna do Xandão. Um abraço.